quero chamar a atenção dos irmãos é que ele repetiu, pelo menos nós lemos agora, 2 vezes, e viu que tudo era bom. Na terceira vez, ele usou uma expressão muito melhor. Depois de olhar todas as coisas acabadas, ele usou uma segunda expressão, que deu um sentimento de grandeza. E viu Deus que era muito bom. Veja só, meus amados irmãos, o que é que nós encontramos na palavra de Deus. Nós encontramos o Senhor dos Senhores, aquele que fez os céus e a terra, aquele que criou todas as coisas, aquele que é perfeito, aquele que é fiel, aquele que é sincero, aquele que é reto, aquele que não há sombra de variação, aquele que na verdade não há dúvida, aquele que nós cremos, confiamos, aquele que é o Senhor, o meu Deus. Vemos ele dizer que tudo que ele fez era muito bom. Amém. Nós olhamos a palavra do Senhor, meus amados irmãos, e vamos encontrar lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, nós vamos ver que a palavra de Deus nos afirma que tudo que Deus fez era perfeito. Vamos ver lá, Deuteronômio 32 e 4. Não vou ter condições de ler muito texto que eu tenho anotado aqui, mas algumas coisas nós vamos ler para alicerçar ao ponto da meditação que nós queremos fazer com os irmãos na manhã deste dia. Não temos muito tempo para isso hoje, mas o tempo que Deus nos conceder é o tempo que nós vamos usar para a glória do seu nome. 32 e verso 4 de Deuteronômio diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Portanto, nós temos aqui uma afirmação. Nós temos uma afirmativa. Deus faz tudo perfeito, Ele é justo e Ele é reto. Diz para o teu irmão: Deus faz tudo perfeito, é justo e é. Mas uma coisa, meus amados irmãos, que eu quero chamar a atenção do irmão. Deus viu que tudo que ele fez era bom. Deus contempla a sua beleza, a perfeição daquilo que ele fez e testifica, é muito bom. Lá no livro de Deuteronômio, Deus, mandando Moisés escrever, ele afirma e Moisés escreve que tudo que ele faz é perfeito. Mas existia uma pessoa, irmãos, que também foi criada por Deus, na sua perfeição. Presta atenção. Algo feito por Deus na sua perfeição. Porque quando Deus fez tudo, Ele também fez os anjos. E quando Ele fez os anjos, meus amados irmãos, Ele também afirmou que tudo era muito bom. E Ele fez tudo perfeito. Mas acontece, meus amados irmãos, que nesta perfeição, na perfeição de Deus, Deus deu ao homem uma atitude que é única e inerente do homem ou daquele que Ele criou. Com inteligência, com raciocínio. E uma das coisas que Deus fez foi o livre-arbítrio. Deu direito para que todos, desde os anjos até o homem, pudesse escolher o caminho que quisesse seguir. Dentro deste livre-arbítrio, o diabo olhou e viu Deus sendo adorado por toda a criação. E há uma coisa interessante aqui: os pássaros louvam ao Senhor, os animais da terra todos louvam ao Senhor, o ser humano que Deus criou perfeito, reto, o ser humano que Deus criou a sua imagem e semelhança, pela virada do dia louvava ao Senhor. Portanto, os anjos louvavam ao Senhor. Diz a palavra de Deus que no céu só existe uma única coisa: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. No céu só há louvores e glorificação ao nome santo do Senhor. Por quê, meus amados irmãos? Porque Ele é justo, reto e perfeito. Mas dentro deste livre-arbítrio surgiu alguém que olhou e viu que aquilo que Deus fez era perfeito demais e que Deus era suficientemente justo, reto e perfeito, que Ele também queria receber esta mesma adoração. Mas havia uma coisa que Deus fez
que foi exatamente depois desta conclusão, que foi a última coisa que Deus fez, é que Deus disse, é muito bom. Foi o homem. A obra-prima da criação está localizada no homem. O homem feito, e foi o único que foi feito imagem e semelhança de Deus. Foi o único ser que Deus criou na terra com inteligência, com raciocínio, e foi a ele que Deus deu livre-arbítrio. A palavra de Deus, irmãos, nos mostra que este livre-arbítrio e esta condição do homem, Deus disse para ele, olha aqui, Adão e Eva, vocês têm o direito de comer de tudo, dominar sobre tudo, mas uma única coisa você não faz. Da árvore do bem e do mal, você não coma. Conclusão. O homem tinha todo o direito de fazer o que quisesse, mas ele só tinha uma única coisa que não podia fazer. Era comer do fruto da árvore do bem e do mal. Era comer do fruto que daria a ele uma certa visão, a visão do pecado, daria a ele a visão da morte, daria a ele a visão da condenação, daria a ele a visão que ele pudesse esperar. Mas Deus, irmãos, quando fez o homem, sua imagem e semelhança, criou o homem colocou o homem dentro de uma condição. E este homem, especial, singular, este homem feito por Deus, preferiu, de um determinado momento da sua vida, chegou o diabo e começou a mostrar a ele, olha, você para com isso. Isto, na verdade, não é bem assim. Sabe por que é que ele disse que para você não comer do fruto do bem e do mal? É porque se você comer deste fruto, você será semelhante a Deus. E se você ficará semelhante a Ele, o que vai acontecer? Você será também adorado. Talvez foi esse o contexto que ele quis mostrar àquele homem. Mas, meus amados irmãos, quando Deus fez o homem, e ele todo perfeito, Satanás, olhando e vendo a perfeição da criação, tinha um objetivo. Depois de ter sido lançado do céu, depois de ter sido afastado do céu, ter querido ser semelhante a Deus, também quis receber a adoração daquilo que Deus fez perfeito, daquilo que Deus fez reto, daquilo que Deus fez justo, para com um propósito, destruir a perfeição de Deus. Mas o diabo, meus amados irmãos, que veio para matar, roubar e destruir, quando induziu o homem a comer do fruto da árvore do bem e do mal, ele tomou uma atitude, fez com que o homem caísse, pecasse e perdesse a intimidade com Deus. Nesta condição, meus amados irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o texto, lá em Gênesis, no capítulo 3. Você vai ver que Satanás sempre procura destruir a obra de Deus. No capítulo 3, se você ler todo o texto, eu não vou ler todo o texto, mas no capítulo 3, diz assim: e disse o Senhor à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará. Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó,
e em pó te tornará. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e o vestiu. Portanto, o grande propósito do diabo foi desfigurar a perfeição de Deus. Quando o diabo procurou destruir aquilo que Deus testemunhou, é muito bom. O diabo ali fala, agora sim, eu destruí aquilo que Deus testemunhou, que era muito bom. Passando ao segundo ponto, meus amados irmãos, Satanás continua na sua obra destruidora. Lá em Gênesis, no capítulo 6, e a situação e a ação dele não parou aí. A situação dele continuou. E no verso 1 ao verso 10, você vai ver que ali está a corrupção do gênero humano. O pecado se multiplicava de tal forma que Deus olhou e contemplou, viu o pecado do homem e falou, é impossível continuar do jeito que está. Vou destruir toda a humanidade. Vou destruir toda a carne. Mas Deus viu no meio daquela multidão corrompida. Deus viu no meio daquela humanidade perdida. Deus viu ali que havia um homem justo e reto. Um homem sincero. Um homem que, na verdade, era um homem fiel a Deus. E Deus escolheu aquele homem para que dele fizesse a continuidade da sua perfeição. Mas, meus amados irmãos, nesta escolha, Deus não fez com que este homem fosse o eliminador da condição do pecado e da condenação. Deus fez com que ele fosse a continuação da sua criação. Mas o homem estava já nesta condição, dentro do pecado, o homem estava já condenado à morte, o homem continuou vivendo dentro daquela determinação que Deus fez para com o homem. Mas uma coisa é certa, irmãos. Deus que fez o homem perfeito. Deus que criou o homem e disse que ele era muito bom. O diabo, que também foi feito por Deus. A serpente enganadora, que procurou destruir aquilo que Deus fez de perfeito. Mas tem uma coisa. O diabo não prevalecerá para sempre. Deus reina sobre todas as coisas. O poder e a autoridade de Deus está sobre todas as coisas. E nesse poder e nesse reino de Deus, meus amados irmãos, existe uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Lá para o livro do Apocalipse, no capítulo 20. No capítulo 20. No verso 10 do livro do Apocalipse. Eu tinha outras coisas a dizer, mas o tempo está se esvaindo. No verso 10 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Deus reina e o poder de Satanás será aniquilado. Mas, meus amados irmãos, antes de Deus aniquilar o poder de Satanás, tem uma coisa que ele tinha que fazer: era restaurar a perfeição. E diz lá no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E aí está, irmão, o homem pecado, o homem no pecado, caído, desanimado, afastado de Deus, longe de Deus, Deus nunca deixou de amá-lo. Deus nunca deixou de dar o amor a Deus. E Deus usou de misericórdia para com o homem, enviando alguém perfeito. Alguém sem igual. Alguém, meus amados irmãos, que ainda que fosse tentado, não pecou jamais. Ainda que fosse, na verdade, perseguido, permaneceu fiel. Ainda que for-lhe oferecido o mundo e todo o reino da terra, toda a autoridade deste mundo, ele permaneceu, mas somente ao Senhor teu Deus. Aquele, meus amados irmãos, este sim é a excelência da perfeição. É o próprio Deus encarnado, veio a este mundo para que eu, para que você, através da sua misericórdia, encontrássemos o caminho da perfeição.
E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. O diabo procurou destruir a eternidade do homem, procurou lançar o homem longe de Deus, mas Deus usa de misericórdia e envia seu Filho para que cada um de nós pudéssemos, na verdade, através dele, alcançarmos outra vez a perfeição que só é Deus. A perfeição que só é Deus. E nesta unidade, meus amados irmãos, esta unidade e esta atitude não seria simplesmente concluída, não teria ela grande valor se porventura ela se resumisse única e exclusivamente ao ato do nascimento. Se simplesmente, meus amados irmãos, resumisse ao ato da ação de nascer, do nascer de Jesus, da vida do Senhor. Mas este ato de criação, este ato de perfeição, esta atitude singular, resumiu-se na coisa mais sublime que um dia pode ter sido feito, criado, acontecido na face da terra. Foi quando Deus, pelo seu grande e infinito amor, Jesus, negando a sua condição de Deus, negando a sua condição de Senhor, foi feito lá, tornou-se maldito, para que eu, para que você, para que cada um de nós tivéssemos a oportunidade de um dia vivermos para sempre com o Senhor. Este Jesus que foi para o Calvário, que tornando-se maldito na cruz, e lá no Calvário ele bradou: Pai, tudo está consumado. E nesse tudo está consumado, eu quero englobar, meus amados irmãos, está destruída a obra de Satanás. Eu quero englobar, meus amados irmãos, está destruída a condenação da humanidade. Nesta, meus amados irmãos, nesta condição que tudo está consumado, está colocado outra vez a palavra: agora tudo voltou a ser muito bom. Porque nele nós encontramos algo especial. Nele encontramos, primeiro, paz da parte de Deus. Amém. Nele encontramos, meus amados irmãos, Jesus Cristo, que é o Senhor da paz. Encontramos o príncipe da paz. Encontramos, meus amados irmãos, o caminho da paz. Encontramos Deus falando a cada um de nós da paz. Encontramos Deus nos convidando a fazermos paz com Ele. Amém. Porque antes havia uma guerra. Mas não, o profeta Isaías, no capítulo 27, no versículo 5. Glória a Deus. Louvado seja No capítulo 27, e no versículo 5, diz assim, do profeta Isaías: ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Deus nos convida, meus amados irmãos, a vivermos uma vida completa de paz com Ele, porque Ele é o Deus de paz. Ele não é o Deus de condenação, Ele é o Deus de amor. Ele não é o Deus de destruição, Ele é o Deus de construção. Ele instituiu homens com o objetivo de edificar a igreja, a esposa de Cristo Jesus. Ele instituiu, meus amados irmãos, e diz a palavra de Deus que Ele deu dons aos homens com o objetivo. Efésios capítulo 4. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Diz a palavra de Deus. E Ele mesmo, olha só, verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Amém. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério
para o quê? Edificação do corpo de Cristo. Deus, portanto, deu dons aos homens, não foi aos anjos. Deus não deu dom, meus amados irmãos, a nenhum ser criado pelo homem. Deus deu dom à sua própria criação, para que ele pudesse edificar o corpo de seu filho, o corpo de ungido, o corpo de Cristo, a esposa que estará com ele, assentado no seu trono, e ninguém poderá impedir isto acontecer. O diabo não teve poder para destruir esta condição. Não tem poder para impedir esta condição. Porque o grande propósito de Deus, meus amados irmãos, é anunciar através de Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 10, no verso 15. Verso 15, capítulo 10 de Romanos diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aleluia! Aleluia! Meus amados irmãos, existe por aí anunciadores de destruição, existe por aí anunciadores de morte, existe por aí anunciadores de homens de condições, na verdade, que afasta cada vez mais o homem de Deus, de condenação, de perversidade, de maldade. Mas eu quero vos dizer, bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam a paz. Aleluia! Aleluia! Bem-aventurados são aqueles que anunciam uma vida de comunhão, uma vida de gozo, uma vida de paz. A igreja foi instituída, criada por Deus, através da ascensão de Cristo Jesus, para poder ser a grande anunciadora da paz. Diga para o teu irmão: sois bem-aventurados, anuncia a paz. Aleluia. A hora é uma vez. Graças a Deus. Jesus é bom. Romanos capítulo 1, verso 7, não precisa abrir, eu vou citar. E todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A paz é alcançada única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. A paz é alcançada única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Rende paz com Deus. Rende paz com Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. E vou concluir aqui, irmãos. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 2. Vou concluir neste endereçamento de Paulo. Quando escreveu sua carta a Timóteo. E ele diz assim: a Timóteo, meu amado filho. Veja a intimidade que há entre Paulo e aquele a que ele ama. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Aleluia. Paz da parte de Deus e de Cristo, Senhor nosso. Essa expressão, irmãos, nos leva a uma realidade que nós não somos dono de nós mesmos. Esta palavra, meus amados irmãos, nos leva a raciocinar que cada um de nós temos alguém a quem ser submisso. Esta palavra nos leva, meus amados irmãos, a ver
que nós não estamos sujeitos aos homens da terra. Esta palavra não leva a ver que nós não estamos sujeitos a conceitos sociais, a princípios humanos. Esta palavra nos leva a ver que nós somos servo dele. Ele é o nosso Senhor. E quando nós somos servo dele e ele é o nosso Senhor, nós nos colocamos sob a sujeição da obediência dele. Única e exclusivamente da obediência dele. Existe uma palavra que o apóstolo falou quando ele começou a ser perseguido em Jerusalém, e mandaram que ele parasse de anunciar, parasse de pregar o amor de Deus, parasse de fazer a vontade de Deus, que era anunciar aos povos. Ele disse assim, e olha que a Bíblia diz, o apóstolo escreveu que nós devemos ser sujeitos às autoridades, mas ele diz ali muito claramente, é preferível obedecer a Deus do que aos homens. Porque os homens estão envolvidos nos seus conceitos humanos. Os homens são dominados pelo seu próprio coração, são dominados pela sua própria maneira de pensar, pela sua própria maneira de ser. Mas Deus é fiel e perfeito, justo e reto. Mas Deus é perfeito, reto e justo. E nele, meus amados irmãos, não há qualquer tipo de dissimulação. Nele não há qualquer tipo de engano. Nele não há qualquer tipo de sentimentos contrários à sua própria vontade. Mas nele só há amor, vontade de edificar, desejo de construir, desejo de fazer um povo especial, zeloso e de boa glória. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele disse, olha que eu vos envio no meio de lobos, olha que vos envio no meio de ladrões. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, eu estou convosco. Vocês vão, mas eu vou contigo. Não está só. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Diante de tudo isso, meus amados irmãos, eu quero vos dizer, tenha paz com Deus. Porque em Cristo Jesus temos encontrado vitória, paz, gozo e esperança. Amém? Tenha paz com Deus, porque todas as coisas estão sujeitas a Deus. Ele é o Senhor que domina todas as coisas. E para a glória de Deus Pai, tudo será feito segundo a sua santa e perfeita vontade. O homem, o diabo, quis destruir a criação. Quis destruir aquilo que Deus fez de perfeito. Aquilo que Deus fez de maravilhoso. O diabo quis destruir. Aparentemente ele achou que estava vitorioso. Agora eu venci. Mas lá no Calvário, lá na frente, o amanhã, Deus nos dará a resposta. Meus irmãos, a luta pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje, agora, pode sofrer. Agora, pode sofrer. Pode até perder, aparentemente perder. Mas a única pessoa que perde é o diabo. O único que está derrotado é o diabo. Este está derrotado, irmãos, porque você, porque eu e cada um de nós fomos chamados por Deus para sermos mais do que vencedores. Aleluia! Fomos chamados por Deus para vencermos. Amém? Diga para o teu irmão, só Jesus é bom. Amém, irmãos?
Façamos uma oração. Senhor Deus, para a tua glória, para teu louvor, no nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez, dirigimos a nossa voz a Ti, Senhor, neste momento especial, em que temos o prazer de poder estarmos na Tua presença, podemos louvar o Teu nome, glorificar a Ti, agradecer-te, Senhor, por tudo quanto nos tem dado. Também agradecemos a Tua palavra, também agradecemos o Teu Espírito, também agradecemos a Tua graça, também agradecemos a Tua unção, também agradecemos a Tua presença. E é por isso que te pedimos, faz com que a Tua palavra, enquanto guarida em nossos corações, e que nós possamos realmente descansar em paz, porque Tu és o Senhor da vitória, aquele que fez nos vencedores e que faz-nos cada dia mais do que vencedores. Por isso te louvamos e te adoramos por tudo. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, podem ver. Graças a Deus, alguns dos irmãos que estão cá não conhecem. Eu pediria ao irmão Ramos também viesse para cá. Há um lugarzinho aqui. Talvez os irmãos não conhecem. Nós temos conosco, pela primeira vez, nosso irmão, pela primeira vez, depois da inauguração. Ele teve só na inauguração. Nosso irmão Ramos, ele é presbítero da igreja em Silves, faz parte do ministério da zona de Portimão, e ele veio aqui hoje cooperar conosco e ver a bênção de Deus neste lugar. E eu louvo a Deus pela sua presença. Amém, irmão? Podemos dizer que ele é bem-vindo? Por acaso, diante de vocês está o homem que fez esta beleza. É o construtor, ele diz que não fez nada. É os humildes são assim mesmo. Ele diz que não fez nada, mas foi ele que idealizou toda esta obra e ficou esta coisinha fofinha aqui. Que não tem, quem não vem aqui e não gosta. Realmente está aqui o número de pessoas razoável e todas as pessoas estão perto. Não estão as pessoas longe, estão todos perto. Meus parabéns pela bênção que ele realmente fez neste lugar. Agora tem conosco aqui o nosso pastor-chefe. E os irmãos não conhecem, mas é o pastor Rui Dias Paulino. Poucos conhecem. Eu quero também começando com você. Esse é o pastor Rui Dias Paulino, é o pastor presidente da igreja de Portimão e presidente do ministério, consequentemente, pastor desta igreja também. Amém, irmãos? Mas eu dizer que ele é sempre uma bênção estar conosco. Não estamos pedindo para ele porque ele está aqui, mas é uma bênção ele está conosco. Amém? Graças a Deus. Também tem conosco dois irmãos. Eu estou com pressa que os irmãos têm os irmãos ali que precisam sair. A paz do Senhor com os irmãos, nós da Assembleia de Deus do Funchal, vimos por este meio identificar que o irmão de nacionalidade brasileira e que dá pelo nome de Marcos Gonçalves esteve a cooperar conosco durante algum tempo. E dado bom testemunho de Cristo, por isso, pedimos aos irmãos que o recebam no vosso meio, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem mais, despedimos afetuosamente com a bendita paz do Senhor, Funchal 5 de novembro, João Alberto de Freitas, quer dizer, nosso irmão Marcos Gonçalves, que está lá, graças a Deus, irmão Marcos. Podemos dizer que ele é bem-vindo entre nós. Sinta-se bem entre nós, é um prazer tê-lo cá conosco, viu, irmão? Deus abençoe. Também tem conosco o nosso irmão Aguinaldo Machado de Freitas. Ele vem da Assembleia de Deus de Teixeira de Freitas. Daqui a pouco Teixeira de Freitas vai ser o maior exportador do país também. Ele é Teixeira, que é o nosso irmão Aguinaldo Machado de Freitas. Está aqui atrás. Amém? Podemos dizer que o nosso irmão Aguinaldo é bem? Graças a Deus, irmãos. O Aguinaldo, sinta-se bem entre nós. Sinta-se bem entre nós. É um prazer tê-lo cá, viu? Sentimos honrados com a sua presença. Graças a Deus. Não sei se o pastor Rui quer falar alguma coisa agora, mas se não, vamos passar a seguir a ceia do Senhor. Então, muito bem. Então nós vamos, eu vou pedir para a irmã, dá para cantar? Dá?
Então a irmã louva a Deus, enquanto nós lavamos as mãos, e logo a seguir o pastor Rui estará fazendo a leitura bíblica da palavra de Deus, concedente a ceia do Senhor. E enquanto isso nós vamos lavar as mãos, para quando ele fizer a leitura, nós já passarmos a servir a ceia do Senhor. O leitor de CD não está funcionando. Não está funcionando. Está sem... Bem filha, filha. Mas ela canta. Canta. Sabe cantar aquele livro? O Gosto de Cristo? Gosto dele ou fazer o quê? Graças a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Eu vou louvar o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus. Sol maior. Eu irei cantar aquele que tem como título Jerusalém. Eu vou deixar o rosto de Cristo para a próxima vez que dever. Jerusalém, terra muito querida, onde eu espero chegar ainda e nas tuas ruas poder caminhar. Jerusalém, pátria do porvir, cidade tão linda, outra não vai existir, a não ser ali onde eu vou morar. Jerusalém, Jerusalém, cidade preparada para você também. Jerusalém, Jerusalém, onde eu vou morar para sempre. Amém. Jerusalém, breve partirei, junto com a igreja ao céu subirei. Adeus, mundo ingrato, para nunca mais. Jerusalém, terra dos encantos, onde não haverá dores e nem pranto, e a luz é Cristo que iluminará. Jerusalém, Jerusalém, cidade preparada para você também. Jerusalém, Jerusalém, onde eu vou morar para sempre. Amém. Jerusalém, sei que ali eu verei todos os santos ao lado do Rei, dizendo glórias a Jeová. Por isso, igreja, cante comigo, dando glórias ao Deus bendito, pois lá no céu assim vamos cantar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Assim eu cantarei. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Hosana ao Rei dos Reis. Glória, igreja, glorifica esse Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê.
Glória a Deus, amém? É bom estar aqui, louvar a Deus e agradecer a Deus pela vitória que Ele nos tem dado através de Jesus Cristo, aquele que veio para desfazer as obras do diabo e dar a vitória ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui todos contra o diabo e em favor da obra de Deus, amém? Aleluia! Porque Deus e com Deus há vitória para nós, para os nossos corações, para a obra de Deus, para cada um de nós. Aleluia! Temos a sua palavra como uma lâmpada para os nossos pés e para abençoar a nossa vida. Nós vamos fazer uma leitura bíblica relacionada com a ceia do Senhor. E peço para ficarmos todos em pé. E, para além de tudo, quero dizer aos irmãos, estou feliz por estar aqui com os irmãos e poder desfrutar da comunhão com os irmãos aqui, neste dia especial para a igreja, fazer parte da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, que é um momento, é algo muito especial para a igreja, para os remidos do Senhor, porque aqui está o concerto de Deus com o seu povo, a aliança de Deus com o seu povo. E enquanto nós estivermos dentro desta aliança, nós temos plena segurança de salvação, de vida eterna e de paz para os nossos corações. Louvado seja Deus. Vamos então ler em 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 23. E assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, Senhor. Mas, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Glória a Deus. A exortação de Paulo para a igreja, e neste caso do Espírito Santo, come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, estamos na Tua presença neste dia. Agradecemos, Senhor, a Tua bênção, o Teu povo congregado aqui neste lugar. Agradecemos por este privilégio, esta oportunidade que temos de tomar parte na ceia do Senhor. Agradecemos por este pão e este cálice que nós vamos tomar. E, Senhor, nós queremos lembrar, ter na memória, Senhor, aquela obra realizada por Jesus Cristo lá no Calvário, que resultou numa redenção poderosa para as nossas vidas, Senhor, e em vida que nunca terá fim, de gozo e privilégio. E tendo dado graça, o partiu e disse: isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim, diz o Senhor. Só devem participar da ceia os membros em comunhão, batizados nas águas, e
que estejam em perfeita comunhão com o Senhor, viu? E com a igreja. Irmãos, existe alguém que queira pedir perdão nesta manhã? Participar do pão e tenha sentido a consciência pesada e quer pedir perdão nesta manhã? Tem oportunidade. Vem em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, no nome de Jesus, para a tua glória, aqui estamos teus servos, Senhor amado, que vem diante da tua igreja, pedir perdão, Senhor. Queremos nessa manhã mais uma vez dizer que o amor nunca perde, e o amor sempre vence, e o amor prevalece apenas na vida daquele que serve a Jesus. Aleluia. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Não adianta lutar com as armas do mal. Levante a bandeira do amor, e esse vento vai passar. O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Jesus toma a frente sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Lute com as armas do bem e o lhe dará a vitória. Águas passadas não movem moinhos, os seus pecados não se esquecer. O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Jesus toma a frente sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Não adianta lutar com as águas do mar, lute a bandeira do amor, e esse vento vai passar. O nosso Deus nunca dorme, sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos,
Jesus toma a frente a sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence. Amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. A vida daquele que serve a Jesus. Leandro. Sangue de Cristo derramado. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Quantos irmãos estão felizes por terem participado da ceia do Senhor nesta manhã? Glória a Deus! Vamos ficar de pé, irmãos. E vamos agradecer a Deus esta grande e maravilhosa oportunidade que é dada a todos, mas somente aqueles que têm consciência de que o sangue de Jesus, vertido no Calvário, abriu uma porta para que nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai. Aleluia. E este ato memorial, irmão, que você acabou de fazer nesta manhã, nos faz lembrar que um dia nós cearemos com o Senhor. Aleluia. Nos faz lembrar, meus amados irmãos, que neste momento, muitas das vezes nós possamos estar preocupados com muitas coisas, mas no dia que o Senhor for servir a sua ceia, aquela que Ele tem preparado para cada um de nós, aquela que Ele estará sentado à direita do Pai, aguardando o grande momento, aleluia, não vai haver preocupações, não vai haver enfermidade, não vai haver dor, não vai haver angústia, não vai haver problemas, porque Jesus
dominará sobre todas as coisas, e toda lágrima será enxugada no Deus. Este ato memorial nos faz lembrar que nós temos certeza de que vamos vencer. E é com este propósito que nós vamos expressar a Deus agora a nossa grande gratidão por Ele ter vertido o seu sangue no Calvário, ter derramado o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos ver destruído a obra destruidora de Satanás através da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oremos a Deus. Eterno Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, em nome do teu amado e querido Filho Jesus Cristo, diante da tua presença, para o teu louvor e para a tua glória, meu Senhor, nos colocamos diante de ti na manhã deste dia, para cercar a mesa, para podermos participar do teu corpo e do teu sangue, neste símbolo, Senhor, que nos leva, nos traz a memória, ó Senhor, do grande e glorioso dia que havemos de participar contigo em sua glória. Por isso, meu Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de ti, sabendo, Senhor, que tu és aquele que nos garante vitória. Por isso, nos guarda. Nos permita, Senhor, que nós possamos permanecer fiel cada dia. Segura em nossas mãos, para que nós possamos realmente perseverar até o grande e glorioso dia da tua vida, para a tua glória e para teu louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus seu filho amado, para nos salvar. Só isso. E perdoar na cruz por meus pecados, Deus fez surgir em vida para estar, porque posso está nas mãos de Deus Jesus, que vivo está. Chega a hora em que
Aleluia. Adora a Deus, meu Deus. Adora a Deus, Senhor. Louvado seja Adora a Deus, Deus. porque Ele está vivo. Porque Ele vive e a tua vida está em suas mãos. Adora a Deus com alegria. Adora o Senhor com gozo na tua alma. Lembre-se que só Ele é verdadeiramente bom, maravilhoso e misericordioso. Aleluia. Graças a Deus. Podemos sentar. Graças ao Senhor, irmãos. Vamos agora, vou pedir ao Moacir a louvar a Deus com o cântico. Enquanto o Moacir louva ao Senhor com o hino, nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas ao trabalho do Senhor. Lembre-se, irmão, que Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. E aquele que contribui com alegria, Deus tem um propósito. Não é aquele que contribui por obrigação. Não é aquele que contribui para aparecer. Não é aquele que contribui para dizer que ele é dizimista, que ele dá o grande oferta. Não é por esse não. Com esse Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com aquele que dá por fé, por amor. Dar fé, dar para Deus com sentimento de verdadeira e todo tesouro do Senhor. A casa do tesouro. Entregue. Não nas minhas mãos, não nas mãos dos tesoureiros, não nas mãos daqueles que administram a igreja. Não, para estes não. A igreja não precisa de ninguém. Quero saudar mais uma vez a preciosa igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Tu és Deus, de graça e misericórdia, tua vida é grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei, toda a honra e glória sejam a ti. Tu és Deus, de graça e misericórdia, tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei, toda a honra e glória sejam a ti. Levantarei as minhas mãos no santuário e verei a tua glória, meu Senhor, amado e mestre, pois tu és digno de adoração. E como os anjos quero ser iluminado na beleza da tua santidade, pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Aleluia. Tu és Deus, de graça e misericórdia, tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei, toda a honra e glória sejam a ti. Levantarei as minhas mãos no santuário e verei a
tua glória, meu Senhor, amado e mestre, pois tu és digno de adoração. E como os anjos quero ser iluminado na beleza da tua santidade, pois minha vida é um projeto de Deus, nada pode mudar. Levantarei as minhas mãos no santuário e verei tua glória, meu Senhor, amado e mestre, pois tu és digno de adoração. E com os anjos quero ser iluminado na beleza da tua santidade, pois algo feito é um projeto de Deus e nada pode mudar. Levantarei as minhas mãos no santuário e verei a tua glória, meu Senhor, amado e mestre, pois tu és digno de adoração. E como os anjos quero ser iluminado na beleza da tua santidade, pois algo feito é um projeto de Deus e nada pode mudar. Aleluia. Pois algo feito é um projeto de Deus e nada pode mudar. Oh, nada pode mudar. Setembro. Portanto, foi dada uma oferta de 202.976 mil escudos. Isto é a oferta. Dízimos 765 ofertas pessoais àquela irmã que morreu o marido, aquelas ajudas ao funeral. De 83.615 escudos. Albufeira, na receita de 1.088.489 escudos. E tem uma despesa de 803.517 escudos. Dá um saldo positivo de 284.972 escudos. Isto da Igreja de Albufeira. Graças a Deus. Glória a Deus. Arma-se de Beira deu um total de receita de 97.185 escudos e uma despesa de 8.934 escudos. Deu um total de receita nas duas igrejas de 1.185.674 escudos. Glória a Deus. Aleluia. As despesas das duas igrejas foram 812, portanto, as despesas em geral, 812.481 escudos. Deu um saldo positivo de 373.223 escudos. Foi mandado para Portimão 567.154 escudos. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Amém, irmãos? Quem é bom? Só Jesus é bom. Eu louvo a Deus, irmãos, por cada irmão que tem se disponibilizado em contribuir com a obra de Deus. Amém? Lembre-se, irmão, Deus tem compromisso convosco. Deus tem compromisso convosco. Alguém disse para mim que quanto mais os saldos positivos aumentam, menos as pessoas sentem-se animadas em contribuir. Eu não estou acostumado com isso, mas foi me dito isso. Eu vou dizer aos irmãos, não se preocupe com o saldo, irmão. Se preocupe com a tua bênção. Não se preocupe com aquilo que a igreja está a render de positivo. Não. Se preocupe com aquilo que Deus tem para você. Compromisso de Deus, irmãos, é com a sua vida. Ele te abençoar. Ele te abençoando, a igreja é abençoada. Bem? Ele te abençoando, nós teremos condições de fazer grandes coisas e grandes maravilhas. Se Deus não te abençoar, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada. Portanto, faça com alegria. Viu? Contribua com gozo na alma. Sabendo que você não está contribuindo com o pastor, não está contribuindo com o meu ministério. Às vezes alguém pode achar, não, eu não vou contribuir mais lá porque o Eugênio fica achando que a igreja está rendendo muito e é por causa dele. Eu não vou contribuir mais lá. Deixa o diabo falar isso com você não, viu? Contribua com gozo na alma. Você congrega aqui em Albufeira. Você deve contribuir aqui. Não é para o Brasil que você deve mandar a sua oferta, não é para Portimão, não é para Silves, não é para São Paulo, não é para lugar nenhum do país. Se congregas aqui, é aqui que você tem que mandar e deixar a sua oferta. É verdade. Deus amém, irmão? Então, contribua com alegria, que Deus tem compromisso com a sua vida. Amém? Deus abençoe. Vamos agradecer a Deus pelos contribuintes desta noite, por aqueles que contribuíram no mês de setembro, né? Mês de setembro, mês de outubro não foi ainda, porque chegou ontem as contas de nossa limpeza, então não temos condições de fazer. Mas vamos orar e agradecer a Deus por todos aqueles que contribuíram, por nosso irmão, que é o responsável da administração financeira, que faça essa oração com alegria na alma. Sem medo. Sem medo. Não tem ninguém aqui, só os anjos. Aleluia. Ele disse que fica constrangido quando vê tanta gente. E eu, irmão, eu não consigo, né? E é tanta gente que eu fico. Não tenha medo, não. Hein? Não é medo, não tenha receio. E agora que ele vai ficar mais vermelho, agora constrangido. Vai, olha a Deus, com alegria aí, vai. Amém. O microfone bem alto, para todo mundo escutar. Vai todo mundo ouvir. Quem é bom? Meus irmãos, como eu tenho dito aos irmãos, convidei-os para que hoje os irmãos estivessem cá, que eu tinha uma informação a dizer aos irmãos. Principalmente por quê, irmãos? Porque está surgindo no nosso meio muito disque. Alguém falou uma coisa, fala outra, e eu não gosto não tenho o hábito e não gosto de que disque atrás de mim. Eu gosto de andar às claras. Tudo meu sempre foi às claras. Nunca foi nada escondido. Nunca no meu escritório, com meus irmãos que já estão mais tempo comigo, eu nunca tive porta fechada. Nunca tive medo de deixar papel em cima da mesa. Porque eu nunca tive medo de absolutamente nada. Por quê? Porque toda a minha vida, toda a gente sabia. Eu gosto que toda a gente saiba de tudo. Exatamente para evitar fofocas e murmurações e disque, porque isso destrói a obra de Deus. Amém. Meus irmãos, nós viemos para cá, a questão de 18 meses atrás, assumimos esta igreja. Não preciso dizer a condição que assumimos, os irmãos conhecem. Os irmãos que estão cá, mas tempo conhecem o que era esta igreja antes e o que Deus tem feito aqui hoje conosco.
Eu louvo a Deus por isso. Mas infelizmente, irmãos, nem todos estão satisfeitos com isso. Infelizmente, nem todos estão satisfeitos. E é bem verdade que os insatisfeitos criam problemas no meio do corpo da igreja. Os satisfeitos têm pouca força, mas os insatisfeitos criam problema. Quando eu cuidava de plantação, e nós tínhamos lá uma plantação de maracujá, e o que era interessante, irmãos, eu tinha lá várias caixas de maracujá, tudo maracujá bom. E colocava um maracujá podre no meio. Surgia, produzia um maracujá no meio. O que acontecia? Enchia de bicho. Todos os maracujás daquela caixa eram devolvidos. Eu tomei muito prejuízo com isso. Porque eu mandava lá para o SEASA, para a distribuição. Os irmãos não sabem o que é SEASA. SEASA é um cash carry, é distribuição de alimentos do pessoal do campo. Mandava para o mercado e voltava as caixas, porque tinha maracujá podre no meio. E esse maracujá sempre estragou tudo. E não me deu grande prejuízo. E assim também é a obra de Deus. Apóstolo Paulo, quando ensinava sobre a ressurreição, levantou-se lá, porque Deus abençoava Paulo, levantou-se lá uns homens contra ele, e um tal de Alexandre também levantou-se e contendeu duramente com Paulo, e criou grande dissensão. Consequentemente, Paulo sofreu por causa disso. Mas eu quero vos dizer, irmãos, que esse tipo de atitude de murmuração no meio do povo não é nada novo. Não é nada novo. É coisa velha. Os irmãos lembram que quando Moisés estava dirigindo o povo para a terra prometida, os próprios irmãos de Moisés, os próprios irmãos, acharam-se que, ora, por que Deus só fala com Moisés, né? E o povo acabou murmurando contra Moisés, e infelizmente o que aconteceu com eles? Ficaram leprosos, né? Outros, porque havia no meio do povo de Deus, o povo de Israel estava a guerrear, e havia no povo de Deus alguém que desobedeceu e roubou, pegou do fruto lá dos inimigos e escondeu dentro da sua tenda. E o que aconteceu? O povo de Deus passou a perder as guerras por causa daquele desobediente. Então veja só, um desobediente, um que na verdade não estava de acordo em comunhão, devidamente em comunhão, o que ele fazia? Fez com que todo o povo perecesse, e muitos perdessem, e muitos morressem por causa de um desobediente. Portanto, irmãos, é natural que nos dias de hoje também haja esse tipo de atitude. Portanto, irmãos, eu quero dizer aos irmãos, os irmãos que estão aqui, eu fiquei surpreendido outro dia quando uma moça que nem crente é, está começando a frequentar a igreja, veio e me procurou aqui para dizer que uma determinada pessoa daqui da igreja, um irmão, uma irmã, melhor dizendo, disse para ela que isto aqui estava muito mal. E que isso estava mal porque eu destituí eles dos cargos, tirei de cargo, e os irmãos que estão comigo aqui há mais tempo sabem perfeitamente que eu nunca destituí ninguém de cargo algum. As pessoas saíram, abandonaram porque quiseram, porque não quiseram se sujeitar à submissão de produzir. Porque se não produzir, não trabalha comigo mesmo. Disse isso, e se quiser trabalhar comigo, tem que produzir. Se não produzir, não trabalha comigo. É a maneira que eu gosto de trabalhar, porque eu tenho um compromisso para com Deus, para com o ministério, para com toda a igreja, de poder trabalhar para que a igreja cresça. E se a igreja não cresce, irmão, é sinal de que eu tenho que vender batata. Né? Não vender banana, mas vender batata. E aqueles que cooperam comigo também têm que produzir. Se não produzir, infelizmente, eles não podem cooperar comigo. Outra coisa, eu também não aceito que faça na igreja, irmãos, escândalos. Escândalos na igreja, no meio do povo, chegar a vir fazer escândalo aqui, isto não aceito. E todos aqueles que fizeram, eu repreendo. Depois que ele assumiu o compromisso, ele tem que pedir perdão para a igreja. Foi a única pessoa que eu afastei dos cargos. Só foi uma única pessoa, porque fez e provocou escândalo aqui na igreja, e porque ela admitiu, diante do nosso irmão, que fez diante de duas testemunhas, admitiu, e porque ela admitiu, eu falei, então você está afastado, e os irmãos sabem dessa história que eu estou a contar. Os irmãos novos não sabem, mas os irmãos antigos sabem do que eu estou a falar. Portanto, irmão, este caso
continua a se propagar aí para todo quanto é lado, e isso tem criado dissensão, até o ponto de vir uma pessoa que nem crente está aqui começando a congregar, criando inclusive escândalos, e veio aqui por segundas intenções, e vem falando que está acontecendo isso ou aquilo outro. Outra coisa eu quero dizer aos irmãos, nós temos o propósito de fazer a vontade de Deus. Estou aqui para cooperar com a igreja, com os irmãos, com o ministério, com a obra de Deus. Mas não estou aqui para ser enxovalhado por quem quer que seja. Não estou aqui para sofrer acusação de pessoas maldosas, de pessoas sem amor a Deus, de pessoas que não têm compromisso com Deus. Eu não estou aqui para ficar recebendo visitas ou telefonemas, ou coisa que eu nunca recebi, graças a Deus, mas de irmãos em reunião de ministério e de obreiros, dizer que o irmão daqui ligou para a casa dele para dizer que isso aqui está muito mal. Ligou para a casa dele, ele até se admirou. Ele ligou para a casa dele que isso na verdade foi um endemoniado mesmo que fez isso, porque quem promove dissensão de igreja e fala mal deste ou daquele outro, não provém de Deus. Não provém de Deus. Portanto, irmãos, telefonou para o pastor vizinho aqui, do lado de lá da ponte, os irmãos conhecem. E os irmãos, ninguém nem conhece o irmão. Alguém descobriu o telefone dele, porque existe um objetivo. Desde que eu assumi aqui, os irmãos que estão há mais tempo sabem, de dificultar o meu trabalho, de criar problemas, para que a obra de Deus não cresça. Mas eu quero dizer aos irmãos, eu fico nesta igreja somente até o dia que Deus disser que sim. Mas também não vou ficar aqui com contenda com este ou com aquele outro. Eu não vim para contenda. Eu não vim para contendas. Eu vim para ver a igreja crescer. Eu vim para trabalhar na obra de Deus. Eu não vim para ver com contenda com o pastor Rui, com os irmãos do ministério, com os irmãos do Bolgado. Eu não vim para isso. Se esses endemoniados querem criar contenda, vão criar em outro lugar. Eu vou com outra pessoa. Comigo não. Porque no dia que isso começar a acontecer, eu me coloco à disposição do ministério, me coloco à disposição da igreja para poder, na verdade, fechar o meu chapéu e ir embora, porque eu não estou aqui para viver em atrito com o seu ninguém. O fato dos irmãos de quarteira estarem a congregar comigo tem sido um grande problema, porque eu nunca convidei ninguém para vir para cá, nunca convidei ninguém, nunca aliciei quem quer que seja. E se as pessoas estão vindo para cá, estão vindo porque querem e porque sentem a presença de Deus ou por qualquer outro motivo, sentem-se bem cá, e eu estou aqui para receber todo jeito. Eu não estou aqui para jogar ninguém no mundo, mas também não estou aqui para viver sofrendo por causa daquilo que Deus está fazendo. Estou pronto a sofrer por amor a Cristo, mas eu não sou dono da igreja. Não sou dono da igreja e eu estou pronto, irmãos, para sair desta igreja. Um dia até o irmão Luciano me contou que um irmão saiu ali e disse, já está na hora de eu ir embora. Tá bom, se está na hora de ir embora, eu estou pronto para ir. Este é o meu objetivo, irmão. Eu não estou aqui para ficar fazendo, forçando uma situação para poder ficar. Não preciso disso. Não preciso disso. Quando eu vim do Brasil, irmão, eu dirigi uma igreja com uma muito maior do que esta. Não vim para cá para poder, na verdade, ser pastor de igreja, porque eu sempre fui. Sempre trabalhei em campanhas evangelísticas e pregava para 500, 1.000, 1.500, 5.000 pessoas. Isso para mim nunca foi problema. Eu só não gosto de pregar para 4. Isso eu não gosto. E se eu tenho 4, eu trabalho para que eu tenha 100. Amém. Eu não tenho prazer em pregar para 10, 15 pessoas. Não tenho. Falei ontem lá na pastor de Pedro isso. Não essas palavras, mas eu não me conformo com aquela igreja que não cresce. Precisamos trabalhar, porque alguma coisa ali está errada e Deus precisa colocar a sua mão naquele lugar, porque aquilo também precisa crescer em nome de Jesus. Irmãos, tinha mais para dizer, mas só quero dizer aos irmãos, se porventura algum irmão tiver alguma coisa, tenha a hombridade de me procurar e falar comigo. Não fique fazendo chacrinha, nem fofoca. Não fique jogando ninguém contra ninguém. Seja crente e vá para o céu.
Há 18 meses eu estou lutando. Já não era para ter assumido aqui, porque os irmãos sabem que o pastor Rui pediu que a unanimidade da igreja, e assim foi feito. Os irmãos ficaram todos de pé, os membros que tinha naquela época, 27 membros. Glória a Deus. Amém. 27 membros, ficaram todos de pé. Eu vou dizer aos irmãos, Deus tem nos dado graça, e aqui não estão todos. Faltam muitos irmãos aqui ainda hoje, que se tivesse todos, nunca havia em 2 congregações dessas. Mas eu quero dizer aos irmãos que nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Mas não estou aqui para viver como eu estou agora, todo com a mão descascando, confraçando com febre, porque fico aí sendo afligido e angustiado por isto ou por aquilo. Não estou aqui para isso. Amém, irmãos? E também não quero que a igreja fique numa expectação. O que o irmão vai fazer? É verdade que foi nos feito 2 propostas, irmãos. Recebi um convite para ir para Londres e recebi um convite para assumir na zona, trabalhar como evangelista. Na zona. Deus sabe o que é melhor. Isto não foi ainda falado em ministério, por isso eu não posso dizer definitivamente para os irmãos o que é que eu vou fazer. Era isto que nós estávamos conversando com o pastor Rui. Mas eu quero dizer aos irmãos que enquanto Deus dirigir a minha vida, eu quero viver na direção de Deus. Não vim aqui para dividir igreja, irmão. Alguém tem dito aos 4 ventos que o Hernani vai dividir isto aqui. Não vim aqui para isso. Vim aqui para ganhar alma e fazer a obra de Deus. Vim aqui para cooperar. Vim aqui para participar. Vim aqui para ser um com todos. Desde que todos queiram crescimento. Se todos não quiserem crescimento, eu não vim para estar com todos. Quem gosta de igreja vazia, eu não vim para estar com estes. Eu vim para estar com quem gosta de igreja cheia. Salvas, salvas. É com estes que eu vim trabalhar. Foi para isso que o pastor Rui me convidou. Me convidou para que eu pudesse, na verdade, junto com ele, junto com os irmãos, ver igrejas cheias. Eu louvo a Deus, porque nós temos aproximadamente 30 almas para batizar. É bem verdade que tem alguns de quarteira. E segundo aquilo que foi dito no ministério, eu infelizmente não vou poder batizar os irmãos de quarteira. Se converteram aqui, mas eu não vou poder batizá-los porque moram do lado de lá. Mas uma coisa é certa, irmãos, o Senhor é o mesmo. E no tempo de Deus, tudo entrará no devido lugar. Portanto, os irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe o pastor Rui, o irmão Zé Ramos, pela confiança que me deu até hoje aqui. De hoje para frente, só tenho uma coisa a dizer aos irmãos. Orem por nós, porque Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Amém, irmãos? Porque amanhã a Deus pertence. Amém? Deus abençoe. Logo mais à tarde, 3 horas, temos aqui um grande culto de louvor e adoração ao Senhor. Irmã vai me perdoar. Se eu der a oportunidade para não falar, outras pessoas também terão direito de falar. Você não viu? Não é conveniente. Não é conveniente. Porque se eu der a oportunidade para a irmã, outras pessoas também têm o direito de falar. E eu acho que toda a gente pode falar comigo no meu gabinete, ou se quer falar, fala por escrito. E o ministério analisa, e depois Deus cuida do resto. Amém? Porque quando um fala, o outro fala, gera confusão, gera escândalo, e é isso que eu não quero ver na igreja. Na igreja tem que haver unidade. União e amor. Amém? Portanto, que Deus abençoe os irmãos, que Deus mantenha-se em oração, pedindo a bênção de Deus e a direção. Porque uma das coisas que eu não vou fazer é sair do centro da direção de Deus. Do centro da vontade de Deus. Disto os irmãos podem ter a plena convicção. Se a vontade de Deus for que eu permaneça aqui,
eu permanecerei. Se a vontade de Deus for que eu vá para Londres, eu irei. Se a vontade de Deus for que eu siga como evangelista na área, assim farei. Farei somente aquilo que Deus determinar. E se porventura Deus não quiser nada disso, quiser que eu vá vender batata, eu vou vender batata. A vontade de Deus deve prevalecer sempre na sua vida, na minha vida e em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Depois do que acabamos de ouvir, o nosso irmão Lara não disse nada definido. Falou de algumas coisas que estavam acontecendo, também sendo vítima de determinadas conversas e atitudes. Portanto, o nosso irmão não disse nada de concreto, parece que não disse o que tinha para dizer. Isto por em razão de uma conversa que nós tivemos aqui, que a sua comunicação deveria passar primeiro pelo Ministério da Igreja, assim é que é a forma ética de fazer as coisas. E penso que nós temos aqui nesta área, homens sensatos, compreensivos e homens de Deus também, que estamos juntos para fazer a obra de Deus e também perceber qual é a vontade de Deus no momento certo, na hora certa também compreender. A vontade de Deus não é monopólio de uma única pessoa. A vontade de Deus é algo que é comunicado aos seus servos e todos devemos perceber qual é a vontade de Deus. Portanto, não é um monopólio de uma pessoa. Devemos entender isso. Porque Deus não fala só a uma pessoa. Deus fala a muitas pessoas e até fala de muitas maneiras. Não fala só por profecia, fala pelas circunstâncias, fala por muitos fatores que nós devemos compreender qual é a vontade de Deus. Portanto, o meu conselho, o irmão Lara tem mais alguma coisa para dizer. Apanhou-me um pouco de surpresa, porque eu não sabia exatamente o que é que estava acontecendo neste culto, ou o que iria acontecer. Apanhou-me um pouco de surpresa, e por isso eu disse ao irmão que primeiro devia falar em ministério, com os outros irmãos que estão aqui, que superintendem esta área. Esta igreja está dentro de uma área onde há uma liderança, e tudo deve ser feito em consonância com essa liderança. Penso que assim é que é ético, e portanto acho também que o irmão Lara não se deve sentir vítima, mas se sair deste lugar, se essa for a vontade de Deus, ele deve sair daqui como alguém amado, alguém em festa, alguém abençoado neste lugar. Amém? Amém. Não deve sair daqui como alguém que vai ser corrido, que alguém que vai sair daqui apertado, deve sair daqui com festa, com alegria, se realmente todos nós procurarmos nos sujeitar, porque uma coisa foi dita aqui, é que todos nós estamos sujeitos a Deus. Deus é o Senhor das nossas vidas. Mas é verdade que a Bíblia também diz que nós devemos estar sujeitos uns aos outros. É? Diz ou não diz? Os irmãos também dizem amém, isso, não é? Nós também devemos estar sujeitos uns aos outros. E devemos estar sujeitos às autoridades que Deus estabeleceu na igreja. É verdade ou não é? Amém. Eu não estou dizendo alguma coisa assim, certamente fora do... nem estou querendo contrariar nada, mas é verdade que Deus estabeleceu autoridade. Até as autoridades lá fora, a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades, porque toda a autoridade é constituída por Deus. Então, nós não estaremos debaixo da autoridade de Deus se desobedecemos à autoridade delegada por Deus. Então é preciso ter cuidado, não dizer eu obedeço só a Deus e depois desobedeço a todo mundo. Nós temos de estar todos em obediência uns aos outros e saber quem é quem. No reino de Deus, na obra de Deus, na igreja de Deus. Amém? Amém. Então é só chamar a atenção. Por isso é que eu disse ao irmão Lara, para não ir um pouquinho, não andar depressa demais, mas falarmos. Porque é falando que nós nos podemos entender, podemos orientar as coisas. E o nosso irmão Lara não tem que sair daqui, ou não tem que ficar aqui constrangido ou forçado a qualquer coisa, mas debaixo de uma orientação que Deus tem, porque Deus ama a sua obra. Amém. E quero dizer aos irmãos que Deus ama esta obra aqui em Albufeira. E nós amamos esta obra também. O nosso irmão Lara é testemunha de algumas coisas que têm sido ditas e pressionadas. E eu disse, não irmãos, nós devemos sofrer pela obra de Deus. Mas a obra de Deus não deve sofrer por nossa causa.
Compreenderam o que eu disse? Nós devemos sofrer pela obra de Deus, mas a obra de Deus não deve sofrer por nossa causa, por nossas catorices, por nossas atitudes precipitadas ou alguma coisa. Então, o que tem sido dito, nós temos que andar com prudência. E é o momento de termos sabedoria de Deus para orientar as nossas vidas. Nosso irmão não tem que sair daqui precipitadamente, nem forçado. O irmão deve sair na hora certa. Também não é por uma igreja estar crescendo que é sinónimo que um pastor não deve sair. Porque Filipe saiu de um lugar em franco crescimento e avivamento. E Deus o mandou para outro lugar, que era necessário fazer alguma coisa, e não voltou lá, ao mesmo lugar, foi para outro lugar. Então, crescimento não é sinónimo que a pessoa esteja no centro da vontade de Deus, permanecer e continuar ali. Então, todas estas coisas nós devemos entender, devemos orar. Meus irmãos, uma coisa que eu não quero fazer é brigar contra a vontade de Deus. Alguém tem temor de Deus no coração, não fará isso. Porque não vai prevalecer. Porque não vai sair bem dessa luta. Nós precisamos todos de entender e de nos sujeitar àquilo que percebemos que é a vontade de Deus, transmitida por diversas circunstâncias e diversos fatores. Então, meus irmãos, um apelo como pastor desta área, superintendente desta área, desde a Mexoeira Grande até aqui a Albufeira. Irmãos, não pensem que o irmão Lara está sendo tratado como um mau, como alguém. O irmão Lara sabe disso. Nós nem sempre temos convergido nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. É verdade. Nem sempre temos convergido, mas nem por isso nos tornamos levianos no tratamento. Porque o nosso objetivo, eu creio que é do irmão Lara, que é meu e é de qualquer servo de Deus, é que a igreja sofra o mínimo de dano com circunstâncias e coisas feitas imprudentemente. Deve haver cuidado para que a igreja não sofra dano. Os irmãos são muito preciosos para Deus e queremos dizer aos irmãos que nós amamos os irmãos e queremos o melhor para esta igreja. Amém. Amém. Oramos para que Deus dirija e oriente em todas as coisas, para que não seja a vontade humana a prevalecer, mas seja a orientação de Deus. Então, o desafio foi feito e o que eu reitero é que os irmãos orem sem sentimentalismos de ou disto ou daquilo, mas ora, Senhor, a tua vontade prevaleça em todas as coisas. Amém? Em todas as coisas. Então, meus irmãos, é esta a palavra que eu queria deixar. E os irmãos estejam certos que nós estamos atentos. Por vontade de alguns, o irmão Lara já tinha sido compulsionado daqui, ou tinham tomado alguma atitude, porque nós estamos tendo alguns problemas de relacionamento, já que as coisas foram aqui faladas, coisas negativas estão acontecendo. Nós estamos tendo uma grande dificuldade de relacionamento a nível de igrejas do Algarve e de obreiros do Algarve. Estamos tendo dificuldades. E, meus irmãos, isto não é bom. Bom é que os irmãos vivam em união, em mãos dadas. Amém. Não é bom ficarmos uns contra os outros. A liderança da igreja ficar uns contra os outros, mas ficar em paz e poderem se harmonizar e chegar a uma boa harmonia e orientação para o bem do reino de Deus e da obra do Senhor. Portanto, há alguns constrangimentos, os irmãos podem ficar também constrangidos. Os irmãos ficaram a saber agora, claramente, aqui do púlpito, algumas coisas estão a passar que o nosso irmão Lara disse. E agora eu quero dizer aos irmãos que nós iremos falar sobre o assunto. Iremos então, o nosso irmão Lara será mais claro nas suas palavras, porque não foi objetivo. Isto tem função daquilo que falámos ali. E a seu tempo os irmãos saberão qual é a orientação e estão orando e Deus vai dar uma saída, uma orientação de acordo com a sua vontade e o melhor para a obra de Deus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. É por isso que ele é o presidente. Né? Tem sabedoria de Deus, tem graça de Deus, tem visão de Deus. E Deus fala com ele.
Com tudo isso, irmãos, nós só temos uma coisa para concluir. Só Jesus é bom. Ouviram tudo que foi dito. Julgue por bem. Com bom sentimento. Viu? Julgue com bom sentimento. Uma das coisas que a Bíblia fala, que nós devemos julgar tudo por bom, não devemos suspeitar mal de ninguém, nem de nada. Julgue bem. Olha a Deus. Que Deus é Senhor. Amém, irmãos? E só Jesus é bom. Também olhe pelo irmão Rui e pelo irmão Manuel. Olhe pelo irmão Rui e pelo irmão Manuel, porque os dois irmãos, a igreja está a crescer e há uma necessidade de servos, de diáconos a servir aqui. O irmão Rui tem servido como um bom diácono, não foi consagrado, mas ele tem cooperado como um grande homem, um grande companheiro, e o irmão Manuel também. Então eles foram digitados no ministério para que sejam separados para o diaconato nesta igreja, para o serviço material da igreja. Não é para pregar, é para servir na área material da igreja, irmãos. Portanto, os irmãos orem a Deus que, se tudo confirmar, nosso irmão Manuel e o irmão Rui estarão fazendo parte do ministério desta igreja e serão, na verdade, autoridade junto com os irmãos. Por isso, ore a Deus para que Deus possa confirmar esse ministério na vida de cada um dos seus irmãos. Amém, irmãos? Oremos a Deus e agradecemos a Deus. Lembre-se, irmão, 3 horas é hora de fogo. Fogo no céu. E 7h30 é hora de poder de Deus e glória ao Senhor. Amém? Venham todos, parecidos, louvem a Deus, adorem o Senhor. Esqueçam tudo que foi falado aqui agora. E vamos adorar a Deus, porque só Jesus é bom. Aleluia. Eterno Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, te louvamos, te glorificamos, porque Tu és Deus, Tu és Senhor, e nós cremos na Tua palavra, Senhor, confiamos em Ti e esperamos por Ti. Por isso, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, reunida nesta tarde, nesta manhã. Abençoe os Teus servos, Senhor amado, que vieram cooperar conosco. Abençoe cada um de nós, Senhor, para a Tua glória. Dirige as nossas vidas, porque na verdade somente através da Tua direção, Senhor, é que nós possamos realmente sermos felizes e termos paz. Por isso, ajuda-nos em tudo, dirige-nos em tudo, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. E o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós. E toda a igreja diz: Amém. Deus abençoe os irmãos, dê um abraço no seu irmão, não saia daqui sem saudá-lo, sem o abraçar, e dizer para ele: só Jesus é bom.